Olá, nós começamos mais um Luz Câmera Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar de um projeto no Hospital de Câncer que é um pouco inusitado, porque acrescenta cachorros no tratamento. Eu estou aqui com a Natiana Belgamo da Silva. É Natiana mesmo, Isso. falei corretamente. A Natiana é fisioterapeuta e pesquisadora. Natiana, como é que surgiu um projeto que traz animais para o convívio com pacientes do Hospital de Câncer? Na verdade, surgiu a ideia, né, antes de entrar na pós-graduação, e há 2 anos atrás eu acabei entrando para fazer o mestrado. E começamos a trabalhar em busca de um melhor protocolo a ser seguido no contexto oncológico pediátrico. Tá, aí nós estamos falando então de pacientes pequenos, de crianças. Sim. E os animais que nós estamos falando são cachorros, só cachorros, por enquanto. Mas como que é esse convívio? O que esse projeto propõe? Então, os nossos objetivos foram melhorar alguns parâmetros, então, parâmetros fisiológicos e psicológicos, como melhora de humor, depressão, ansiedade, nas crianças que estão em tratamento de câncer. Mas na prática, como é que elas têm contato com esses cachorros? Elas passam por um filtro, então, baseado em critérios de inclusão e exclusão, que foram acordados com o controle de infecção hospitalar aqui do hospital. Sim, porque eu imagino que algumas crianças em tratamento não possam ter contatos, inclusive com nós, pessoas, né? Sim. Porque o risco de uma infecção, o risco desse contato é muito grande, principalmente com os animais, né? Sim. Agora, as crianças que foram selecionadas, que são aquelas crianças que ou já passaram ou não têm essa fase do risco. Aí elas foram selecionadas. E aí? Eu tô curiosa para saber como é que elas chegam nos animais. Aí elas são selecionadas, então, pela equipe de enfermagem após autorização médica. E todas as sessões ocorreram no Instituto Bruno Boeira, que fica localizado ao lado do Hospital Infanto Juvenil. Que é numa chácara. Sim, que fica bem ali ao lado. Então, elas sempre chegavam lá e já entravam em contato com o animal. No caso, era ou uma labradora, que é a Wendy, ou a Lua, que é uma Golden. E já entravam em contato com o animal e começávamos a sessão, que na verdade é baseada em terapia assistida por animais. E a nossa sessão, então, tinha o estímulo sensorial de acariciar o cão, o toque. As crianças podiam fazer algumas atividades, como jogar bolinha, Brincar. fazer circuitos e levar o cão para passear. Tá, a gente tem mais ou menos assim, um parâmetro, acredito que seja mais conhecido e mais divulgado, a ecoterapia, que é com cavalos. Sim. Crianças especiais, adultos que estão aí em tratamento fisioterápico, passam por essa coisa de montar no cavalo, de ter o contato com o cavalo. Com o cachorro, e aí você falou 2 raças grandes, Sim. animais de grande porte, né? Um labrador tem 1 metro de altura, é isso? É grande? Pesa em torno de 25 a 30 quilos. E é alto, né? Sim. Essas crianças não têm medo, às vezes? Como é que é isso? Como é que se dá essa aproximação? E elas não querem, às vezes, montar nesse animal, igual monta em cavalo? Não chega a querer montar, mas na verdade a gente aplicou um questionário antes para ver se algumas crianças tinham medo ou realmente aversão aos animais, e se realmente tivesse, elas seriam excluídas do estudo. Mas não tivemos problema em relação a isso. E os cães estão adestrados e são dóceis, então foram propícios para essa atividade. E você se inspirou aonde para esse projeto? Então, na verdade, eu já tinha feito esse tipo de projeto na graduação e na outra pós-graduação. Mas também com crianças em tratamento oncológico? Não, eram crianças em tratamento neurológico. E aí eu tive a ideia de começar no contexto oncológico. Qual é o resultado de fato? E aí eu imagino que os pais devam ter muito essa preocupação, né? Meu filho muitas vezes vem de uma outra cidade, está fazendo um tratamento contra o câncer, para combater uma doença tão cruel quando a gente fala em criança, porque câncer e criança na mesma frase assusta qualquer pessoa. E aí os pais falam, mas aí vocês colocam meus filhos para brincar com cachorro? O que de fato isso ajuda no tratamento?
Sim, nós quebramos até um paradigma, porque alguns médicos oncologistas pedem para tirar as crianças do contato com os cães domésticos. Os da própria casa. Sim, e na verdade os cães terapeutas que trabalham nesse estudo, eles foram realmente selecionados para tal atividade. Então, a melhora é muito melhora de humor, isso que eu te contei de parâmetros fisiológicos. Então, melhora muito o aspecto psicológico que acaba interferindo no tratamento do câncer. Porque a criança, muitas vezes, ela não entende tão bem o que está acontecendo, né? Então, ela precisa estar propícia, assim, aberta a esse tratamento. E a gente tem que lidar com os diferentes humores de uma criança. Sim. Essa abertura ao tratamento melhora bastante. A disposição ao tratamento, ao enfrentar as várias injeções, isso melhora bastante. Melhora muito, até a aceitação de todos os procedimentos durante o tratamento. Né? Quantas vezes uma criança que está no programa, eu posso chamar de programa? Pode. Ou na pesquisa, quantas vezes ela encontra com o animal por semana? Então, nós fizemos sessões semanais e a criança deveria completar 3 sessões, podendo faltar uma vez. Então, daria mais ou menos em torno de um mês o programa todo. Para uma criança. Aí ela abre vaga para uma outra criança. Outra criança. E como é que essa criança é selecionada? Você falou que tem um critério de seleção. Então, ela passava pelos critérios de inclusão e antes de participar da sessão, tinha os critérios para a participação das sessões. Então, a criança seria excluída se apresentasse algum déficit. Então, por exemplo, presença de neutropenia, se estivesse com algum dispositivo invasivo, aí ela seria excluída da sessão Dispositivo invasivo seria uma sonda, alguma coisa assim. Sim. Neutropenia, o que é isso? Seria baixa imunidade. Então, a diminuição das células de defesa do organismo. Tá, então quer dizer, ela é avaliada constantemente para ver se ela continua os encontros ou não. Não, sim. Tá. Outra coisa, tem idade? A gente tem crianças de todas as idades no Hospital Infanto-Juvenil. Tem uma idade específica em que essa pesquisa foi aplicada? No estudo nós aplicamos em crianças entre 6 e 12 anos. Por quê? Porque, na verdade, elas se encaixavam na aplicação dos questionários, que geralmente é em torno dessa idade, de 2ª e 3ª infância. Agora, se é uma pesquisa, um projeto de pesquisa, tem que ter um método, né? Uma metodologia para comprovar a eficácia. Sim. Como é que você comprova isso? Que técnica é essa? Que questionário que é aplicado que comprova que não? Sim, é por causa dos encontros com os cachorros que a criança está mais dócil, que a criança está mais tranquila, que o humor da criança está melhor. Então, na verdade, a terapia assistida por animais já começou a longo prazo. Então, sempre foi atuada em transtornos mentais, em crianças com problemas neurológicos, né? Adultos, idosos. Então, tem muita literatura científica falando sobre isso. E a nossa metodologia, o nosso objetivo foi mesmo pegar as crianças entre 2ª e 3ª infância. E os questionários foram, então, como eu tinha comentado, de qualidade de vida, estresse, ansiedade. E os parâmetros fisiológicos, que foram frequência cardíaca e pressão arterial. Eu imagino que para eles é uma festa, para os pacientes, né? Como é que esses animais são treinados? Você falou que eles todos são adestrados. Ou seja, eles passaram por todo um treinamento. Como é que esse treinamento foi aplicado? Quem aplicou? Na verdade, na equipe, eu conto com a ajuda de um adestrador. Então, profissional formado? Sim, formado nessa área e atua mesmo em comportamento animal e já tem prática na terapia assistida por animais. Então, já tem uma certa experiência. E os cães, eles são adestrados desde filhote, né? E eles são de quem? Propriedade de quem? Então, uma é minha e a outra é do adestrador. Então, eles são adestrados começam o adestramento em torno de 6 meses de idade, então passam por testes de toque, dessensibilização em relação a barulho, a toque mais, como que eu posso dizer, toque mais bruto, né, para aceitar todo tipo de toque e de intervenção, que pode vir tanto de crianças quanto de idosos. Qual animal é o seu? O meu é o labrador, E você tem só essa cachorrinha labrador?
Sim, eu tenho outros cães, mas que atua como cão-terapeuta hoje em dia é só ela. E você tem quantos animais? Eu tenho 5. Tá. Qualquer profissional que se dispõe a fazer essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, tem que ser um apaixonado por animais. Com certeza. Porque o seu contato também com o animal é fundamental. Né? Então, é uma característica do pesquisador. Sim, e na verdade eu sou responsável pelo controle, né, de comportamento e controle sanitário do cão. Então, na verdade, eu funciono também como uma condutora, né, para saber avaliar o cão, até pelo olhar para tentar me comunicar com ele. Com esses resultados comprovados, né, você acredita que esse programa possa ser expandido dentro do Hospital de Câncer, não só para um número maior de crianças e de animais, consequentemente, mas também, talvez, para chegar aí ao público adulto? Sim, eu acho que deve ser expandido porque teve muitos resultados benéficos, então tanto no público infantil como uma proposta para o público adulto. E no público adulto, os resultados são parecidos? Tem muitos estudos que falam também essa diminuição de ansiedade, melhora de humor, né, estabilização de parâmetros fisiológicos também. E esquecendo um pouco a tua pesquisa como objeto, né, de profissional, de aprimoramento profissional, mas você, como uma pessoa que é apaixonada pelos cachorros, tem outros animais que você é apaixonada ou que você tem ou não? Acho que é mais os cães mesmo. Você gosta de cachorro Sim. mesmo, né? Essa sua experiência, assim, sua opinião pessoal mesmo, né? Para qualquer pessoa, independente dela estar num tratamento, para qualquer criança, independente dela ter uma deficiência aí cognitiva, independente dela estar passando por um momento de tratamento, o que é o benefício de ter um cachorro dentro de casa, de ter um animal de estimação? Eu acho que é muito gratificante, porque sempre vai ter alguém te esperando, né? E eu acho que melhora, assim, tudo no seu dia a dia, mesmo a parte do seu humor, esse incentivo à atividade física, de levar o cão para passear, e isso de atividades diárias mesmo, de todo o cuidado que você deve ter com o cão. A gente acaba se apaixonando mesmo. Muito. Eu que o diga, que eu tenho o meu lá em casa já há 15 anos e também sou apaixonada por ele. Ele é um querido, uma paixão da minha vida, certamente. Parabéns. Obrigada. Pela pesquisa. Tomara que se amplie mesmo, que a gente encontre aí locais até amplos e mais amplos para a gente conseguir fazer com que essa pesquisa seja ampliada também para os adultos. Tá bom? Muito obrigada. É uma curiosidade, afinal de contas, quem esperava que cachorros fizessem também a diferença no tratamento contra o câncer? No Hospital de Câncer de Barretos tem essas e outras curiosidades. Se você quiser saber das outras, assista os nossos programas hcancerbarretos.com.br. Lá tem outras informações, tudo sobre o Hospital de Câncer no nosso site. A gente se vê no próximo programa.